Você já parou para pensar que talvez o que mais tenha marcado a sua infância foi algo que não aconteceu? E como assim, né? Como é que pode a coisa que mais te marcou foi uma coisa que não aconteceu? Esses dias eu estava conversando com uma amiga e ela estava falando que não lembra de muita coisa da infância dela e que ela não tem nenhuma recordação assim dos pais dela sendo muito autoritários, brigando com ela, sabe assim, de forma muito veemente. Não lembra dos pais dela nunca terem batido nela e tal, mas que ela tem algumas questões, assim, que hoje ela sabe que ela tem algumas questões, ainda assim, ainda que ela não tenha tido uma infância violenta, né, assim. E aí eu tava conversando com ela sobre como muitas vezes, na verdade, o que mais marca é alguma coisa que deveria ter acontecido e não aconteceu. Se você não me conhece, o meu nome é Priscila Fontes, eu sou psicóloga clínica e educadora parental. E hoje eu quero falar aqui nesse vídeo com você exatamente sobre isso, sobre essas necessidades que a gente tem enquanto criança e que muitas vezes os nossos pais não conseguem atender. E aí isso acaba marcando a gente, né? Isso acaba sendo parte muito importante de quem a gente é, né? De quem a gente se tornou. Então, como assim? Como é que funciona isso? Quando a gente é criança, né, quando uma criança nasce, ela tem várias necessidades que são intrínsecas, né, assim, que ela realmente precisa que sejam atendidas. Enfim, então, a criança tem a necessidade de acolhimento, a criança tem necessidade de segurança, a criança tem necessidade de conexão, a criança tem necessidade de pertencimento, a criança tem a necessidade de vínculo, enfim, ela tem várias necessidades intrínsecas. E aí, o que que acontece? Muitas vezes os nossos pais, eles não conseguem atender essas necessidades de forma satisfatória. Então, assim, quando... Porque, assim, a gente pensa num trauma como um evento ali que é muito grande, que é muito forte, com alguma coisa que aconteceu. É difícil a gente pensar que uma coisa que não aconteceu se transformou num trauma. Mas, por exemplo, vamos imaginar que você foi para sua escola e aconteceu alguma coisa lá que deixou você muito magoado e tudo, que aconteceu alguma coisa que para você foi séria e você chegou em casa e você contou para os seus pais, contou para sua mãe e eles não deram ouvido, eles disseram que era besteira, eles não acolheram você e tudo. E isso acabou fazendo um buraco dentro de você, porque você tinha uma necessidade, você precisava de um acolhimento, você precisava de uma validação, você precisava ser ouvido e você não foi. E muitas vezes, né, os seus pais, na verdade, não sabiam disso. Então, por muitas vezes e de forma sistemática, acabou que você ia precisando ser ouvido, ia precisando ser acolhido, ia precisando de validação, ia precisando dessa palavra, desse suporte, desse vínculo, desse abraço, dessa prova, né, de que você está sendo visto, que você está passando por uma coisa difícil e que os seus pais entendem você, percebem sua dor e acolhem essa dor. Mas sistematicamente, né, dia após dia, de uma forma que não era muito violenta, né, não era agressiva, era simplesmente um deixar de lado as suas necessidades. Era simplesmente olhar para você e dizer assim, isso não é nada, não é para você estar se sentindo assim, passou, isso é besteira, e você foi sendo invalidada na sua dor de forma sistemática, né? Todos os dias um pouquinho você acabava sendo invalidado ali na sua dor. E acabava que, às vezes por falta de tempo, às vezes por falta de tato, às vezes por desconhecimento, às vezes por achar que se eles dissessem que era besteira, que eles não precisavam dar atenção para isso, aquilo ia sumir, ou você ia entender que você não precisava estar realmente
fazendo daquilo algo grande, tudo, e na verdade que eles estavam ensinando para você sobre como lidar com os problemas da vida, que eles estavam ensinando para você como ser forte, como ser resiliente e tal. Só que o que na verdade aconteceu é que você foi aprendendo que você não podia confiar nas suas sensações, que você não podia confiar nas suas emoções. Que na verdade, quando acontecia algo para você que deixava você triste, a sua referência, né, o seu pai, sua mãe, que era a referência de como lidar com as coisas do mundo, como lidar com as situações, como estar no mundo, diziam para você que aquilo era besteira. Então, foi acabando acontecendo uma desconexão entre o que você estava experienciando, o que você estava sentindo e o que os seus pais estavam dizendo que você deveria sentir. Então, quando você se sentia triste, seu pai dizia que na verdade aquilo era besteira e que não era para você ficar triste, tinha uma desconexão entre o que você estava sentindo e o que na verdade deveria ser o certo de você sentir. E aí acabava que você ia aprendendo a desconfiar dos seus sentimentos. Então, hoje, muitas vezes, você sente algum desconforto, sente alguma tristeza, sente alguma emoção, alguma sensação ali que mostra para você que algo não tá certo, mas você aprendeu durante a sua infância que você não pode confiar naquela sensação. Então você pega aquela sensação e joga pro lado e diz assim, não é para eu estar me sentindo assim, isso é besteira, e joga pro lado. Só que as emoções, elas precisam ser sentidas, né? E quando a gente não faz isso, quando a gente não faz esse trabalho de reconhecer o que a gente está sentindo, entender por que a gente está sentindo aquilo, elas voltam, né? E aí muitas vezes a gente vai vivendo em desconexão, em dissonância com o que a gente está sentindo, né? A gente vai sentindo emoções e vai negando elas, porque a gente aprendeu que isso é o certo de fazer. E aí, muitas vezes, a gente acaba reproduzindo o que a gente experienciou na infância, né? Então, assim, se eu vivencio uma coisa que me deixa triste e os meus pais não acolheram isso e não validaram isso, hoje é provável, né? É muito possível que eu faça isso comigo mesma. Então, eu acabo sendo muito carrasca comigo mesma. Eu começo a dizer para mim mesmo que eu não devia estar sentindo aquilo, que aquilo é besteira, que não faz sentido, que eu tô sendo besta de estar sentindo isso, que eu tô sendo imatura, e aí eu começo a me nomear de coisas muito negativas, simplesmente por eu estar sentindo emoções que condizem com a situação, sabe? Eu acho que hoje tem muito uma positividade demais, assim, de que a gente tem que estar sempre feliz, que a gente tem que estar sempre bem, que a gente tem que dar a volta por cima e tal, e acaba que a gente não experiencia as nossas emoções, né? Como se fosse algo negativo experienciar essas emoções. Mas experienciar a emoção não significa que você vai se entregar a ela, né? Não significa que porque você vai ficar triste, você vai se deitar e passar 2 dias ali chorando e tal. Não é isso. É você reconhecer que quando acontece alguma coisa que é ruim, o normal, o natural é ficar triste, é ficar chateado, é ficar frustrado. E aí você reconhecer essa emoção é o natural, é o certo, é o ideal. A gente tem que ter reações que são condizentes com as situações, né? Só que na nossa infância a gente não aprendeu isso. A gente aprendeu a deixar de lado, a engolir o choro, a não ficar triste por besteira, né? Que era rotulado como besteira. Só que eu sempre falo que quando a gente é criança, quando a gente é pequena, coisas pequenas têm o tamanho exato para o nosso tamanho, para deixar a gente triste quando a gente é pequena. Então não precisa ser uma coisa grande, justamente porque a gente está aprendendo a lidar com emoções. Então coisas pequenas, na verdade, têm o tamanho exato para magoar pessoas pequenas, para machucar pessoas pequenas, para frustrar pessoas pequenas. Então, quando uma criança está construindo uma torre e a torre cai e ela fica muito frustrada e ela chora,
é muito natural que o adulto chegue e diga: é besteira, não é para ficar triste por causa disso, é só construir outra. Só que você fazendo um paralelo com algo da vida adulta, você consegue perceber que não é uma besteira. Porque assim, a criança estava ali construindo uma torre, colocando o empenho dela, colocando a concentração dela, o foco dela para criar algo. Então imagina que você tá no seu trabalho fazendo uma planilha e aí você tá ali há algum tempo fazendo aquela planilha e aí do nada o computador trava e aí chega alguém para você e diz assim: "Ah, mas isso é besteira, é só começar de novo". Não é, entende? Você colocou o empenho ali, você colocou o seu foco ali. Então é natural que você se sinta frustrado. Então, validar a emoção das crianças é muito importante no processo dela reconhecer e saber lidar com as emoções. Então, quando a gente cresce sem isso, né, sem essa alfabetização emocional, acaba que a gente tem muita dificuldade em reconhecer hoje em dia como adulto que emoções são essas e como lidar com elas, como reagir a elas e como não deixar que uma emoção que eu deveria estar sentindo, eu despeje em outra pessoa. Porque, como eu falei, emoções são feitas para serem sentidas. E quando a gente não sente, quando a gente não reconhece, é muito natural que a gente queira passar ela para frente. Então, hoje, se o meu filho faz alguma coisa que me deixa frustrada, o natural é que se eu não sinto essa emoção, se eu não reconheço ela, se eu não lido com ela, eu vou querer passar para ele. A minha frustração eu jogo nele. E aí eu acabo sendo muito mais grosseira, eu acabo sendo muito mais autoritária, sabe? Sendo muito mais rude do que eu deveria ser. Ou violenta até, né? Eu passo para ele a minha frustração, então eu brigo com ele por estar me fazendo frustrar, né? Por estar fazendo com que eu passe pelaquela emoção que eu não quero passar. E isso não acontece só com os nossos filhos, né? Na verdade, acontece com todas as pessoas. Então, muitas vezes uma pessoa faz algo que me deixa chateada, me deixa triste, e eu jogo para ela de volta, né? Eu sou grosseira, eu sou rude, enfim. É como se eu realmente não conseguisse lidar com aquilo, não tenha ferramentas para passar pela emoção sem despejar no outro. Só que com os nossos filhos isso acaba tomando proporções maiores porque acaba que eles são menores que a gente, né? E é natural do ser humano usar dessa posição de superioridade para despejar em quem a gente pode, né? E aí a gente acha que pode despejar na criança porque, primeiro, é naturalizado, segundo, é uma coisa que vem acontecendo culturalmente, então meio que chegou a nossa vez de poder fazer isso, então é mais natural que a gente tenda a fazer isso. E isso vem justamente dessa falta, né, assim, desse buraco que ficou e a gente acaba não aprendendo a lidar com as nossas próprias emoções. Então, caso você perceba isso em você, caso você entenda que você passou por essa falta, né, que você não teve esse acolhimento, não teve esse direcionamento, não teve essa validação das suas emoções, né, das suas vivências mesmo, do que você passou, é muito importante que você olhe para isso, que você olhe para a sua história, que você entenda como você lida com essas emoções, o que é que são gatilhos para você, o que é que revive em você essas sensações. E um processo de psicoterapia é muito, muito, muito importante. Ele pode ajudar muito você a entender o que é que você passou e o que é que você não passou, o que é que você deveria ter tido e que você não teve. E esse processo não é para culpar o outro, é para realmente identificar essas lacunas, por que elas aconteceram e como você pode preencher você mesmo esses buracos que ficaram em você. Então, caso você tenha interesse em
dar início a um processo de psicoterapia comigo, eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição do vídeo para você entrar em contato comigo pelo WhatsApp e eu vou te passar todas as informações que você precisa para entender como é que funciona esse processo de psicoterapia comigo. Eu faço atendimentos online, então da onde você estiver no Brasil a gente pode dar início a esse processo. Então, caso você tenha interesse, clica aqui e fala comigo. Então, para esse vídeo era isso. Se você gostou desse conteúdo, dá um like aqui, porque isso ajuda muito na divulgação do canal e ajuda esse conteúdo a chegar em mais pessoas. E também se inscreve no canal para mais conteúdos sobre isso. Tá joia? Um beijo e até a próxima!